Olá, bem-vindos ao canal Mora da Paz. Hoje a gente vai comentar de forma mais breve a respeito do capítulo 5 do Bhagavad Gita, nessa versão aqui do Yogananda. Então, o capítulo 5 ele fala da liberdade por meio da renúncia interior. Então, quando ele diz liberdade aqui, já é um primeiro conceito importante, Porque normalmente a gente atribui a liberdade o fato de se fazer aquilo que se tem vontade, aquilo que dá na telha. Isso não deixa de ser um grau de liberdade, mas não é dessa liberdade que ele está falando, aqui no Bhagavad Gita. Então, o que é essa liberdade? A gente pode considerar que existem 3 níveis, assim, basicamente, de liberdade. Claro que podem existir muitas nuances entre eles, Mas, num primeiro nível, nós somos reféns do que a cultura, a sociedade, a família coloca pra gente, espera da gente, certo? Então, a gente é vivido por desejos alheios ao nosso querer, à nossa vontade, à nossa decisão. Então, aquilo que querem de mim é aquilo que eu entrego, é aquilo que eu faço no mundo. Então, esse segundo estágio, esse é o primeiro. O segundo estágio é justamente aquilo que eu comentei. É a pessoa que consegue romper com as amarras culturais, sociais, familiares e viver a vida que ela mesma quer viver. Esse é um grau de liberdade. Mas a liberdade que ele está dizendo aqui é uma liberdade ainda maior, porque esse segundo estágio tudo bem, eu me liberto daquilo que o mundo, a sociedade, a cultura, a família espera de mim, mas eu ainda sou refém dos meus próprios desejos, certo? Eu ainda sou refém da minha ignorância que me diz que eu sou um serzinho separado dos demais e eu tenho que viver e me portar no mundo de modo a receber reconhecimento, a receber afeto, a receber, conforto, tudo, segurança, enfim. Eu preciso receber do mundo aquilo que me falta como um ser separado do universo. Então, a renúncia interior que leva a essa liberdade é a liberdade de ser livre tanto daquilo que o mundo espera, a sociedade espera, a cultura espera, quanto livre dos próprios impulsos dos meus desejos, para seguir um caminho de união com a vida, de união com o divino, de união com todos os seres. É isso que ele está dizendo aqui, tá? Não é um comentário, uma opinião, é simplesmente a tradução do que está escrito aqui nesse 5º capítulo do Bhagavad Gita, certo? Então, o primeiro ponto que ele traça, é que é necessário agir no mundo, estamos sempre atuando de alguma maneira. Então essa renúncia ela é interna, não há como renunciar ao ato de fazer alguma coisa. Estamos sempre fazendo algo, mesmo se a gente decidir que vamos nos abster de alguma ação, isso já é uma decisão, já é uma escolha, porque no Oriente, especialmente na Índia, se tem em algumas vertentes a interpretação de que, como as minhas ações estão contaminadas pelo ego, o que as tradições entendem contaminadas por essa interpretação equivocada de separatividade. Então tudo aquilo que eu faço está alimentando essa separatividade e desse modo está me gerando mais karmas. Então a renúncia interior é interpretada aqui no Bhagavad Gita como uma modalidade de Karma Yoga. Então vamos lembrar o que é o Karma Yoga. O Karma Yoga é a renúncia aos frutos das ações, aos resultados das ações. Sejam ações concretas, sejam palavras, sejam sentimentos que eu tenho por alguém. Então se eu renuncio a qualquer expectativa de retorno daquilo que eu faço, que eu falo, que eu sinto, eu estou praticando Karma Yoga. E aí por isso que ele traz aqui o Karma Yoga não tem como ser separado do Gnana Yoga.
O Gnana Yoga é o yoga da sabedoria, o yoga do conhecimento, ou do autoconhecimento, do conhecimento profundo de si mesmo e do conhecimento da natureza de todas as coisas, de como todas as coisas estão interconectadas, né? Da natureza do funcionamento cósmico. Então ele está dizendo, não tem como separar. Ele fala assim, somente crianças, ele fala assim, não são os sábios, mas as crianças que falam as diferenças entre o caminho da sabedoria e o caminho da atividade espiritual. Aquele que está estabelecido em qualquer deles colhe o fruto de ambos. Então, ou seja, não há como se praticar Karma Yoga sem o Gnana Yoga e vice-versa. Não há como praticar o Gnana Yoga sem o Karma Yoga, né? Então, se a gente se aprofunda no autoconhecimento, se aprofunda no conhecimento da realidade, porque o Gnana Yoga é isso, é o conhecimento de si mesmo e da realidade, né? Que são, no fundo, uma coisa só, né? Como diz lá o Oráculo de Delfos, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses, né? Então, se a gente se aprofunda nesse autoconhecimento, a gente vai necessariamente precisar colocar em prática a renúncia aos resultados das ações. Essa renúncia interior, que no fundo, é a renúncia à mente geradora de separatividade. Então, essa renúncia interior eu renuncio a tudo aquilo que alimenta o orgulho, o egoísmo, o ciúme, a inveja, enfim, tudo aquilo que faz com que eu e o outro estejamos em lados opostos, em trincheiras opostas, como se estivéssemos num embate, numa competição. Essa é a renúncia interna que ele está tratando aqui, tá? Então, somente assim, segundo o Bhagavad Gita, por meio dessa renúncia interior e dessa sabedoria, desse conhecimento, é que se atinge uma libertação kármica, certo? Então, deixamos de agir, porque o karma é a ação e os resultados da ação. Então, nenhuma ação se encerra por si só, né? Toda ação tem suas consequências, seus resultados, né? Então, eu jogo uma pedra para cima, depois ela cai aqui em cima de mim, cai na minha cabeça, né? É uma coisa só, é a ação e o resultado da ação, né? Então, todas as nossas ações que têm como base, como fundamento o senso de separatividade, vão gerar karma no sentido de vão gerar uma necessidade de aprendizado em cima dela, né? É por isso que a gente fica nesse ciclo de mortes e renascimentos, de reencarnações. Então ele fala, existe um remédio para isso. O remédio é interromper na base essa má interpretação, esse equívoco, essa avidya, a ignorância fundamental da separatividade. E de fato nós temos uma natureza que é de um lado separada, única, individual, mas de um outro lado, num outro polo, unida com todos os seres. Então não existe nada que eu faça para qualquer pessoa, para qualquer ser desse universo, que não tenha repercussões em mim. Porque numa determinada instância mais elevada, nós todos somos um. Estamos todos unidos por uma mesma teia que rege os destinos. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando eu faço qualquer coisa, eu digo qualquer coisa, sinto qualquer coisa pelo outro, aquilo está reverberando em mim, necessariamente, né? Então, esse é o fundamento desse caminho. Essa liberdade, ela é interna, a renúncia é interna. E ela vai gerar uma liberdade em todos os sentidos, né? A liberdade de agir ou de não agir, de falar ou de não falar, de escolher. Então, liberdade mesmo é poder escolher com discernimento puro o que fazer a cada instante, o que dizer a cada instante. Como uma escolha genuína, como aquilo que eu sei que irá gerar os melhores frutos, tanto para mim como para o outro. Porque dentro da compreensão correta, não tem como gerar bons frutos para mim e não gerar para o outro. Não tem como. Se isso for assim, é um erro de interpretação meu, porque não está gerando bons frutos para mim. Se aquilo prejudica alguém, também me prejudica. Prejudica no sentido espiritual. Certo? No sentido espiritual. É necessário ter esse discernimento. Porque muitas vezes aquilo que é agradável ao ego é prejudicial à alma ou ao espírito, certo?
e aquilo que é vivido como uma morte ou uma perda para o ego é verdadeiro e é significante para o espiritual, né? Então esse é o fundamento principal desse capítulo, né? E ele vai traçando diversas etapas de como que a gente faz isso, né? Diversos requisitos, né? Para a gente se libertar desse karma. Então ele trata aqui também do aspecto de níveis de karma. Existem os karmas físicos, né? Os karmas astrais e os karmas causais. Esse é um assunto um pouco mais difícil. Então, basicamente, a gente pode interpretar que os karmas físicos eles estão ligados às nossas ações concretas no mundo e às nossas palavras, ou seja, aquilo que tem uma densidade aqui no mundo tangível, no mundo palpável. E esses karmas físicos a gente só é capaz de quitar estando na matéria. Quando a gente desencarna, e pode seguir evoluindo, crescendo, aprendendo no plano espiritual. Mas aquilo que é um débito kármico físico, das nossas ações concretas nesse mundo, das nossas palavras, a gente vai ter que quitar aqui a fatura. Não tem jeito. Né? E aí tem os karmas astrais, que estão ligados aos nossos pensamentos, às nossas emoções, aos nossos sentimentos. E os karmas causais, que estão ligadas às nossas motivações mais ocultas. Né? Então isso é possível quitar em planos maiores. Mas ele fala, esses outros karmas astrais e causais é possível quitar em planos maiores, mas também é possível quitar aqui. Ou seja, aquilo que é o karma físico mais denso a gente só quita aqui, mas os outros é possível quitar tanto lá quanto cá. Né? Então é isso que ele diz aqui. Isso conversa muito com o livro Autobiografia de um Yogi, né? Que é do próprio Yogananda, que lá nesse livro ele traz justamente essa questão. Quando o seu instrutor espiritual, seu mestre espiritual, que é Sri Yukteswar, desencarna e depois de alguns dias ele tem um encontro com esse mestre, né? E esse mestre explica todas essas coisas para ele, dizendo que agora ele atuava como um preceptor numa instância espiritual para pessoas que já estavam livres dos seus karmas físicos, mas que ainda precisavam quitar, depurar karmas astrais. Ele fala, e ele diz exatamente assim, existem planos mais elevados para pessoas que estão quitando karmas do corpo causal, né? Que é como eles chamam lá na Índia assim, o espírito puro propriamente dito, né? A centelha divina. Então ali ainda podem ter resquícios kármicos. Só se atinge o estágio de libertação completa, ou como na linguagem espírita se diz espírito puro, depois de depurar todas essas camadas kármicas aí. Né? A gente não precisa ter pressa, vamos com calma, né? Vamos lidando aqui com os nossos relacionamentos, cuidando do nosso dia a dia, tá de bom tamanho. Né? Então ele fala assim, né? Um primeiro passo aqui importante é a gente fazer do objetivo de libertação espiritual, ou seja, atingir essa liberdade, o eixo principal, o norte da nossa existência. Que sem isso a gente não atinge. Com isso já não é fácil, né? Com isso já não é fácil. Agora, sem isso é impossível. Sem a gente ter esse objetivo, ou seja, a gente ter isso como um desejo, uma pulsão de atingir essa liberdade por meio da renúncia interior, a gente não vai caminhar nessa direção. Então, a gente precisa ter isso como norte para caminhar nessa direção. Mesmo que seja um passinho, 2 passinhos, devagarinho. Em todos os nossos movimentos de vida, a gente está de olho nisso, né? Se isso está alimentando um senso de separação, está alimentando aí um egoísmo, um orgulho, enfim, uma vaidade, né? Então isso é muito importante, porque aqui, nessa visão, o ego precisa queimar na fogueira do amor. Né? Não tem outro caminho. Né? Então, e qual é o objetivo? Para que eu quero, ou a gente deve querer, enfim, atingir essa liberdade, essa renúncia interior? É porque daí eu fico livre de sofrimento? Isso é meia verdade. Porque aqui
entre o que no Oriente, principalmente no budismo, eles chamam de voto do Bodhisattva. O objetivo é atingir essa liberdade para que assim eu me torne um instrumento ainda melhor e mais capacitado para aliviar o sofrimento alheio e ajudar quem caminha ao meu lado a também atingir essa libertação. Então, estamos todos unidos. É como um corpo que está amarrado num tronco com uma corda envolvendo. Um dedinho que se liberta já é um alívio para o corpo todo, né? Então, cada um que consegue seguir esse caminho, cada ser que rompe, né, com essa prisão interna do ego, digamos assim, que atinge a outra margem do rio, como diziam os budistas, é um alívio para todo o sistema, é uma alegria para todo o sistema, é uma realização para todo o sistema. Isso é muito importante. Eu acho que está bom para o dia de hoje a gente ter essa visão aqui desse 5º capítulo, e daqui uns dias a gente retorna aqui com mais um capítulo do Bhagavad Gita. Fiquem com Deus. Mestre, fazei que